Bem, pessoal, agora vamos falar sobre outro utilitário que tem como base o protocolo ICMP, o protocolo de controle da rede. Esse utilitário é o traceroute ou tracert. Então a gente vai ver que traceroute normalmente ele é utilizado essa nomenclatura em que no iOS da Cisco, né, e em Linux, tá? E tracert, que é a mesma coisa, só que essa nomenclatura é utilizada, por exemplo, no MS-DOS. Tudo bem? Então, é um utilitário cuja função é obter o caminho que um pacote atravessa por uma rede de computadores até chegar ao destinatário. Isso é o que, hein, pessoal? Isso é exatamente a rota. Então, ele vai traçar a rota. Por isso que o nome dele é traceroute. Tudo bem? Então, vamos aqui para o segundo parágrafo. Ajuda a detectar onde ocorrem os congestionamentos na rede, já que é dada no relatório a latência até cada máquina interveniente. Então, a gente consegue as informações de congestionamento porque no retorno dos pacotes vem informação sobre latência. Então, eles são diretamente ligados, né, congestionamento com a latência, e aí você teria mais uma informação do relatório, né, do comando traceroute, tá? Aqui no parágrafo 3, envia mensagem de solicitação de eco do protocolo de mensagens controle da internet ICMP, seja versão 4 ou versão 6, tá? Então, assim como o ping, o ICMP também usa, assim como o ping, o traceroute também usa o ICMP como base, como já foi falado aí no início da transparência, para o destino com valores cada vez maiores do campo tempo de vida, ou time to live, né, em inglês, por isso que é TTL, tá? Então a gente vai ver como é que funciona esse mecanismo, né, de incrementar cada vez mais o TTL para obter o relatório, beleza? Vamos para a próxima transparência. Então, utilizando o parâmetro TTL, é possível ir descobrindo esse caminho, já que todas as máquinas por onde passa o pacote estão identificadas com o endereço e irão descontar esse valor unidade. Então, aqui, ó, cada máquina por onde passar aquele traceroute, ela é identificada com o endereço. E ele irá descontar quem? O time to live, tá? Isso aí é o mecanismo de funcionamento do traceroute. Assim, enviando pacotes com TTL cada vez maior, é possível ir descobrindo a rede, começando com o valor 1. Por quê? Porque o router, né, o roteador, imediatamente a seguir, irá devolver um erro de TTL expirado. Com esse erro de TTL expirado, ele tem informação, por exemplo, da latência, tá? E aí, para descobrir o seguinte roteador, ele faz o que? Incrementa o TTL em mais um. E aí ocorre novamente a mensagem de TTL expirado. E assim sucessivamente até chegar a quem? Ao destino final, quando vai dar o que? Vai dar lá o echo reply, tá? Então, o caminho exibido é a lista de interfaces próximas dos roteadores no caminho, entre um host de origem e um host de destino. A interface próxima é a interface do roteador que está mais perto do host de envio no caminho. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a lista de interfaces, na realidade, é quem? A rota, né? O mapeamento que a gente viu. E quanto mais superior for a linha, mais perto está de quem? Da origem. E quanto mais longe está do destino. Beleza? Então a gente vai ver que o traceroute ele fornece um relatório, né? Uma lista bem mais reforçada do que o ping. Tudo bem? Então, se o ping é um comando para debug de primeira ordem, então na primeira ordem aqui, no primeiro embate, a gente normalmente dá o que? Dá um ping, né? Mas no segundo embate, se a gente quiser ter mais parâmetros, a gente dá um trace. Para quê? Para ter mais parâmetros, parâmetros como latência, parâmetros como número de saltos e assim por diante. Tudo bem? Ambos são usados, por exemplo, para debug. Mas a gente não está ainda fazendo debug, tá? A gente está apenas mostrando, né, comandos que são normais na utilização aonde? Na camada 3, que é a camada que a gente está agora estudando. Tudo bem? Vamos para frente.
Aqui, pessoal, eu estou mostrando uma tela de resultado do comando ping. Vejam que a tela foi utilizada aqui, o comando, né, do MS-DOS, tá? Se fosse do iOS ia ser outra coisa, se fosse do Linux ia ser outra coisa, mas o cerne da informação é sempre o mesmo. Vejam, vocês vão ver agora, né, que essa informação do ping a gente chama ela de sintética, tá? Ela é sintética e pontual, porque ela só vai me dar informação, por exemplo, do destino. O que acontece direto até o destino? O que acontece no meio não interessa muito, a não ser que dê um erro, tudo bem? Então, o que ele fez aqui? Ele entrou no prompt lá do DOS, né? E na tela, na linha de comando, o que ele fez? Ele deu o comando ó, ping mediacollege.com. Ah, Walter, por que você escolheu esse Media College? Porque eu fiz uma pesquisa de figuras lá no Google Images e aí a primeira que apareceu foi esse Media College. Eu usei, pra gente tanto faz, tudo bem? Então se você chegar lá na sua tela de prompt e dar esse comando ping Media College, aí vai aparecer o que aqui, ó? Vai aparecer o IP que responde por esse nome de DNS aqui, tá? Vai aparecer as 4 respostas de eco, ou seja, os ecos reply, tudo bem? Vai aparecer, por exemplo, quantos pacotes foram enviados, quantos pacotes foram recebidos, qual foi a perda percentual, tá? Mas a gente não vai se atentar muito nessas informações aqui não, tudo bem? Por que, Walter? Porque aqui a gente entra mais quando a gente está fazendo debug, tá, pessoal? Que a gente só está apresentando porque é um comando relativo à camada 3. Então aqui, ó, tá o round trip, né? O tempo de chegada até aquele destino, tudo bem? Veja que ele varia um pouquinho, né? Em milissegundos. Aí ele vai dar aqui, ó, o mínimo, o máximo, a média de chegada lá, tudo bem? Então essas são as informações que aparecem no comando ping. Tá uma tela congelada, mas dá para estudar bem o que é o que aparece. Mas mais uma vez, ele é um comando de primeira ordem, né, de primeiro embate, quando a gente está fazendo análise de um problema. Então, a informação vai ser o que? Mais uma vez, sintética e pontual. Ela só se refere a quem? Ao destino. O que tem no meio desse negócio não aparece, não interessa, a não ser, é claro, que haja um erro, né? Beleza? Aí você vai ver que no meio do caminho pode ter um erro lá, e aí você vai tomar consciência. Se não, tudo aparece como se fosse de ponta a ponta. Beleza? Vamos ver agora o outro comando. Bom, pessoal, agora nós temos aí uma tela de tracer, né, de trace route. Então tá aqui, ó, tela de trace route, também no Windows, tá? No prompt de comando, tá? Só que vocês estão vendo agora que o comando dado foi um tracer. Veja que você tem mais informação aqui, tá? Bem mais informação do que um ping. Então, de cara, eu mandei o comando para o mesmo endereço aqui, ó, mediacollege.com, para a gente ter parâmetros para comparar. O IP é o mesmo, vai aparecer logo aqui de cara, tá? Daqui para baixo, a gente tem uma lista. Que lista é essa? Essa lista vai ser justamente quem? A nossa rota. Esse aqui, esses aqui, né? Que a gente está vendo aqui no comando são os hosts intermediários, tá? Então, a gente está vendo o que está acontecendo pelo meio. Vejam que eles são caracterizados, né, pelo nome dele de DNS aqui, ó, e também pelo IP. Veja que inclusive a gente viu que teve algum problema aqui, ó, um request timeout, tá? Se a gente excedeu aqui, a gente teve um erro aqui, ó. Beleza? E aqui são todos esses hosts. Quanto mais perto o host, mais superior na lista o host está, mais perto ele está da origem, tá? Beleza? E mais longe ele está aqui do destino. Tudo bem? Então esse cara aqui, de cara, a gente pode perceber o quê? Que ele é um endereço, ó, reservado. O que quer dizer isso, hein? Quer dizer que esse cara aqui, 192.168.1.1, deve ser o gateway da mesma LAN da origem, da interface de origem, da minha interface que eu disparei o meu comando traceroute, por exemplo.
Você vê que é tanto que, ó, ele fica abaixo o tempo de round trip, né? Ele fica abaixo do detectável, tá menor do que 10 milissegundos. Quer dizer que ele está dentro da mesma LAN. Provavelmente é uma LAN aí de alta velocidade, uma gigabit Ethernet, tá? E aí tem todos esses hosts intermediários aí, devem ser roteadores no meio do caminho, tá? Até chegar lá no Media College, tudo bem? Se você fizer esse teste abrindo o seu prompt de comando e dando o comando tracer media college, não vai aparecer essa lista aqui, né, pessoal? Por quê? Porque essa lista, pessoal, é de quem está no endereço da origem de onde foi disparado. Você vai ter o endereço de origem agora do seu computador que está no Brasil. Então, esses tempos aqui que aparecem, ó, provavelmente devem ser alguns, pelo menos os iniciais devem ser, né? Não os iniciais, né? Os finais devem ser maiores, tá? Que inclusive eu posso ter, por exemplo, um salto satélite. Se eu tiver um salto satélite, esses números aqui vão ser bem maiores, porque de cara, no salto satélite eu vou ter algo mais do que 500 milissegundos, né, para ir lá em cima e voltar. Tudo bem? Esses tempos devem ser maiores. Se você der um trace route aí da sua máquina e ir lá do Media College, provavelmente está lá nos Estados Unidos. Aí ele vai ou para o satélite ou ele vai através de um cabo submarino e esses tempos seriam maiores. Então, você não pode achar que você vai ter a mesma resposta que está aparecendo aqui na tela, até chegar o trace completo, né? Ou seja, a rota completa até o destino final. Ele conseguiu chegar lá. Como esse mapa, né, essa rota que ele traçou para a gente, ela é o que? Ela é bem detalhada, né? Detalhada. E ela não é mais pontual, porque interessa tudo que está no meio, né? Ou seja, os hosts intermediários, né? Que seriam os roteadores, por exemplo. Então ele é detalhado, tá? E tudo que está no meio também interessa. E ele tem mais informação. Esse aqui é um comando de segundo nível, né, do debug, tá? Deu um ping, não foi suficiente, provavelmente você vai dar um trace. Tracer se for no MS-DOS, trace route, por exemplo, se for no iOS da Cisco. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então esse é o comando trace route, a saída dele que vai aparecer para vocês. Vamos para frente. Então agora vamos resolver algumas questões referentes a trace route, tá? Vamos ver a primeira aqui, ó, FGV Mac 2009. Um utilitário TCP/IP permite rastrear a rota que um pacote segue até um destino e determina o caminho adotado até um destino, enviando mensagem de solicitação de eco do protocolo de mensagem de controle da internet ICMP ou ICMP versão 6 para o destino, com valores cada vez maiores do campo, tempo de vida, time to live. O caminho exibido é a lista de interfaces próximas aos roteadores no caminho entre o host de origem e o host de destino. A interface próxima é a interface do roteador que está mais perto do host de envio no caminho. Esse utilitário é conhecido como... Pessoal, apesar de mal escrito isso aqui, né? Isso aqui é copy-paste, tá? Do que foi colocado na prova. Tem várias repetições aí, mas não tem o que fazer, tudo bem? Mas vocês viram, né? Essas informações lá na parte teórica de trace route, tudo bem? Então, né, não tem nada de novo, tá? Tudo foi explicado. E aí, é net SH? Não, tá falso, né? É route só? Não, não é só rota, tá? É net stat, o comando para a gente verificar as interfaces, né? Lá no Linux, né? O estado das interfaces lá do Linux? Não, também não é. É ipconfig para a gente ver as configurações IP aqui no DOS, por exemplo? Também não é. Vai sobrar para a gente, né, pessoal, aqui quem, ó? O trace route, tudo bem? Então, questãozinha tranquila para quem já viu trace route como nós, mamão com açúcar, né? Vamos bater agora com o gabarito oficial. Tá aí, azulzinho, trace route. A resposta desta questão é a resposta E. Beleza? Vamos para a próxima. SES Gran Rio IBGE 2010. O processo de trace route consiste em obter o caminho que um pacote atravessa por uma rede de computadores até chegar ao destinatário. Trace route também ajuda a detectar onde ocorrem os congestionamentos na rede, já que é dado no relatório. Opa! Até aqui, né? Ele vai falando sobre o que é o trace route. O processo de trace route consiste em obter o caminho, né, ou a rota, tudo bem, ou o mapa pelo qual o pacote atravessa até chegar ao destino.
E aí aqui no segundo período, ó, o trace route também ajuda a detectar onde ocorrem congestionamentos, não só que ocorrem, mas também onde ocorrem. Ora, se ele faz aquele mapa para chegar a cada host no meio do caminho, né, a cada intermediário, eu tenho condição de detectar. Se o round trip ficar muito grande, eu sei que ali entre o último host e o próximo, a gente tem provavelmente ali um congestionamento. Isso porque eu tenho lá o que? O tempo de latência, tá, pessoal? Latência até cada máquina interveniente. Através disso eu consigo mapear congestionamentos, como a gente falou lá na teoria. Provavelmente essa resposta aqui é A, tá? Vamos ver as outras, tá? Banda ocupada pelos pacotes enviados para a máquina destino. Isso aqui não é parâmetro para detectar congestionamento. Número de pacotes enviados com erro também não, né? O lost não é. Tamanho dos pacotes que sofrem colisão, tão pouco, tá? A gente tá nem falando ali na parte de Ethernet, tá? Tá falando do IP geral. Total de tabelas de roteamento percorridas entre a origem e destino. Não é tabelas percorridas, né, pessoal? Na realidade, isso aqui é o número de saltos, né? Então tá falso também. Tudo bem? O que interessa é para efeito de congestionamento, que é a informação que o trace nos dá, né? É a latência. Ah, o ping também dá, Val? Não, né, pessoal? Porque o ping daria só que há um congestionamento ali naquele bolo, né? Mas você não saberia detectar exatamente aonde esse congestionamento está ocorrendo. Eu ia ter um round trip total muito grande, mas não sei quantos roteadores teriam no meio, né? Quantos intermediários teriam, e assim também não saberia dizer entre quais intermediários está havendo especificamente o congestionamento. Tudo bem? Isso só vai ser feito com quem? Com o comando traceroute. O ping aqui não seria suficiente. A gente usaria o segundo recurso, né, de debug, tá? Seria o traceroute. Tudo bem? Resposta A. Vamos bater com o gabarito oficial. Tá lá a resposta A, beleza? Próxima questão. CESP ABIN 2010. As ferramentas Ping e Traceroute podem ser utilizadas para o diagnóstico de disponibilidade de hosts da rede e a verificação de sua conectividade. O uso do flag "-s" permite que os pacotes sejam enviados em intervalo regular de tempo, a fim de se avaliar a capacidade de circuito da rede de comunicação. Vamos prestar muita atenção nessa questão, tá, pessoal? A questão do CESP, tudo bem? Então ele está falando sobre quem? Sobre os utilitários, né? Alguns chamam de aplicativos Ping e Traceroute, né? Tem como base quem, hein, pessoal? Que a gente já falou muito, o ICMP. Eles usam as mensagens o que, pessoal? Mensagens eco. Tudo bem? Pode ser utilizado para diagnóstico, né? Claro, né? O ICMP é justamente o protocolo de controle da rede, tudo bem? E da disponibilidade, né? Diagnóstico da disponibilidade de hosts da rede e a verificação de sua conectividade. Cuidado, pessoal. Essa conectividade aqui, às vezes a gente vê a palavra conexão. Isso aqui eu vou falar porque isso aqui causa muita dúvida. A conexão, às vezes a gente fica pensando, toda vez que aparece conexão, a gente acha que é serviço orientado, e não é nada disso, tá, pessoal? Às vezes não é o serviço orientado à conexão. Ele está dizendo o seguinte: o protocolo que oferece o que? Conectividade. Nesse caso, o IP é. O IP não é um serviço orientado à conexão, a gente já sabe disso, mas ele fornece conectividade. Então, cuidado com a palavra conexão. A gente tem que ver sempre o que? O contexto. Aproveitei aqui para falar sobre isso. O uso do flag "-s", né? Então, flags são o que? São aqueles códigos modificadores do comando original. Permite que os pacotes sejam enviados em intervalo regular de tempo, a fim de se avaliar a capacidade de circuito de comunicação. Ora, pessoal, essa questão aí, se eu não me engano, ela foi dada inclusive como correta, tá? Mas a questão, ela tá, na realidade, errada. Tudo bem? Eu não sei se a banca corrigiu, muita gente entrou com recurso, tá? Mas ela tá errada. Por quê, hein? Porque esse flag aqui depende de quem, pessoal? Eu falei muitas vezes para vocês, o próprio nome do comando, né? Tirando o ping, que é igual para todos, mas o nome do comando, quando é que ele é trace, o que determina que ele é traceroute ou que ele é tracert? Bom, se você falou sistema operacional, acertou. Ora, se nem o comando é igual, quem dirá os flags, tá? Então, dependendo do flag, dependendo do sistema operacional que você estiver utilizando, esse flag modifica. Então, ele nunca poderia ter falado isso. Ó, o uso do flag menos permite que os pacotes sejam enviados. Mas qual é o sysop que ele está se referindo?
Ele não falou. Como ele não falou, essa questão não deveria ter sido considerada correta, ela deveria estar errada. E a gente vai conferir agora com o gabarito, e aí não mais o gabarito oficial, mas o meu gabarito essa questão está errada. Isso daqui depende de quem? Do sistema operacional, tá? Não há salvação para essa questão. Tudo bem? Isso aí causou muito impacto nas comunidades de discussão, na TI Masters, né? Porque não há salvação para essa questão, tá? Isso foi um vacilo da banca ao colocar essa questão. Beleza, pessoal? Vamos para frente aí.